11 horas em ponto agora. Muito bom dia para você que nos acompanha aqui na edição das 11 horas. E olha, o ex-policial penal bolsonarista Jorge Guarunho foi condenado a 20 anos de prisão. 2 anos atrás, ele matou o tesoureiro do PT no Paraná, Marcelo Arruda, no dia em que ele comemorava o aniversário. O ex-policial penal Jorge Guarunho foi condenado nesta quinta-feira a 20 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado, com motivo torpe e perigo comum, pelo assassinato do tesoureiro do Partido dos Trabalhadores de Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda. O julgamento aconteceu no Tribunal do Júri de Curitiba, 2 anos e meio após a morte de Arruda. Ele foi baleado por Guarunho enquanto comemorava seus 50 anos de idade, em uma festa temática do presidente Lula e do PT. O júri popular foi presidido pela juíza Michele Pacheco Sintra Stadler, que ressaltou que o suspeito utilizou arma da União para cometer o crime. Ela destacou também que a intolerância política que Guarunho demonstrou com as ações e que por conta disso foi promulgada a Lei contra a Intolerância Política na data do assassinato. 9 pessoas, entre testemunhas, informantes e peritos, foram ouvidas no julgamento. Por último, o réu foi interrogado e deu a versão dele dos fatos publicamente pela primeira vez. O crime aconteceu em 9 de julho de 2022, quando Jorge Guarunho invadiu a festa de aniversário de Marcelo Arruda e os dois discutiram. Cerca de 10 minutos depois, o policial penal voltou ao local, armado, e disparou contra Arruda, que foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Os casos de câncer de pulmão estão aumentando em pessoas que nunca fumaram, especialmente as mulheres. Isso segundo um novo estudo da agência especializada em câncer da Organização Mundial da Saúde. Cerca de 2.500.000 novos casos de câncer de pulmão foram diagnosticados em todo o mundo em 2022, um aumento de 300 mil desde 2020. O estudo sugere que fatores ambientais, especialmente a poluição do ar, assim como a predisposição genética e as respostas imunológicas, podem estar impulsionando esse aumento no câncer de pulmão, não relacionado ao tabagismo. Um dos fatores de riscos mais significativos para o câncer de pulmão em não fumantes são as mutações genéticas, especialmente no gene EGFR, que fornece instruções para a produção de uma proteína da superfície das células envolvidas no crescimento e na divisão. As mutações nesse gene levam à divisão celular descontrolada e ao crescimento do tumor. Elas são encontradas em 50% dos adenocarcinomas pulmonares em mulheres asiáticas não fumantes e em 19% dos casos em mulheres ocidentais não fumantes, em comparação com o percentual de 10 a 20% em homens não fumantes. Além da predisposição genética, as flutuações hormonais podem influenciar o crescimento de tumor em mulheres. Os receptores de estrogênio são encontrados no tecido pulmonar e estudos experimentais sugerem que o estrogênio promove o crescimento do tumor. Estudos mostram que mulheres que fazem terapia de reposição hormonal, o TRH, apresentam um risco menor de câncer de pulmão, em comparação com mulheres que não fazem o TRH, sugerindo que os ciclos naturais de estrogênio podem oferecer algum nível de proteção. Há muito tempo, a poluição do ar é reconhecida como um fator significativo no risco de câncer de pulmão, mas novas evidências sugerem que as mulheres podem ser particularmente vulneráveis. Estudos mostram que a anatomia e a função pulmonar das mulheres as tornam mais suscetíveis aos efeitos nocivos dos poluentes. Os pulmões das mulheres são menores que os dos homens, com vias aéreas mais estreitas, o que pode fazer com que mais partículas finas fiquem presas neles. Com o aumento nos casos de dengue, cresce a procura por repelentes e o preço do produto também pode ficar maior. Uma pesquisa do Procon de São Paulo revelou que a diferença no valor pode dobrar de uma loja para a outra. Quando aumentam os casos de dengue, o preço do repelente pode ser afetado pela maior procura. Mas, diferentemente do que aconteceu no mesmo período do ano passado, com alta de quase 16%, uma pesquisa do Procon São Paulo mostrou uma ligeira queda no valor do produto, de 1,62% na capital. Dos 33 itens que tiveram os preços comparados, 14 tiveram queda, 12 variaram positivamente e 7 mantiveram os preços. Já entre os estabelecimentos comerciais, a variação dos produtos chegou a 102,55%. Um repelente em spray custava em um site R$ 29, enquanto em outro o valor era de quase R$ 59. A pesquisa levou em consideração sites de 6 grandes farmácias e drogarias da região central de São Paulo.
Segundo o Procon São Paulo, a pesquisa tem como objetivo ajudar o consumidor na compra do produto, que é uma das formas de prevenção da dengue. Na Grande São Paulo, cerca de 5.500 casos já foram confirmados. O Procon afirma que o consumidor precisa tomar alguns cuidados antes de comprar um repelente. Além do valor praticado em diferentes locais, deve ficar atento à qualidade com o registro da Anvisa, a quantidade e, no caso de compras pela internet, deve verificar também o valor cobrado pelo frete e prazo de entrega. As vendas do varejo fecharam o ano passado em alta com 4,7%. O número foi divulgado pelo IBGE, mas não inclui os automóveis, material de construção e o atacado do setor alimentício. Quando estes setores são incluídos, a alta cai para 4,1%. Apesar do resultado positivo no mês de dezembro, quando acontece o comércio de Natal, as vendas caíram 0,1%. E eu fico por aqui. Outras notícias você confere daqui a pouquinho, às 11h30 em ponto, no Redação Hit. Espero por você. Até já.